eu não gostava de espelhos. Não conseguia olhar no espelho. Eu tinha síndrome de espelho. Quando eu era pequena, eu não gostava de me arrumar, pentear o cabelo, achava coisa que era bobagem, perda de tempo. Eu lembro que minha irmã, minhas primas ficavam se arrumando, aí eu ia jogar bola com meu irmão. Eu vivia desleixada. Mas quando eu cresci um pouco, eu entendi por que eu não gostava de olhar para o espelho. Essa síndrome de espelho. Não é porque achava perda de tempo, mas era porque, na realidade, a razão real, eu me achava feia. E quando eu cresci um pouco mais, eu entendi por que eu me achava feia. Porque quando eu era menina, muito pequena, eu fui abusada. E aí no ginásio, começaram as paqueras, e eu acabei me envolvendo com jovens com vários problemas, principalmente familiares, e me envolvi com pessoas erradas, e aí vieram outros abusos também. Mas graças a Deus que nesse momento muito importante da minha vida, eu encontrei Jesus. Acho que ele foi me buscar na realidade. E só esse encontro com Jesus já tirou do meu coração, da minha alma, um desejo que eu tinha constante de morte, pensava em morte o tempo todo. Mas com a presença de Jesus, veio uma paz, uma alegria, que aquilo foi curado na minha vida. E Deus também, eu tenho certeza que Deus teve outra providência maravilhosa na minha vida, que foi um encontro com um jovem especial, que impactou minha vida para sempre, o Kleber. E um homem já era muito maduro para a idade dele, um relacionamento lindo que ele tinha com Deus. E ele me ensinou a ter mais fé em Deus, me ajudou no conhecimento da Bíblia, e eu fui amadurecendo com ele. Depois de 5 anos, eu comecei a namorar muito nova, a gente se casou. E desculpa o jargão, mas foi o dia mais feliz da minha vida. Naqueles dias que eu me preparei para o casamento, eu até olhei mais para o espelho. Apesar que não tinha jeito, eu fiquei o dia inteiro no cabeleireiro, tinha que olhar para o espelho, né? Mas até me achei um pouco bonitinha naquele dia, foi importante. Mas logo na lua de mel mesmo, aqueles sentimentos difíceis de entender, umas situações ruins começaram a acontecer comigo. E eu não sabia, a gente não tinha nem ideia que eu era portadora de uma doença autoimune. E por causa disso, dessa doença que veio na minha vida e a gente nem sabia, não tinha conhecimento dela, as coisas começaram a piorar na minha vida novamente. E a minha autoimagem novamente foi caindo e a crise do espelho voltou. Nessa fase, quando você tem uma doença autoimune, normalmente os primeiros ataques é na parte neuropsicológica. E esses ataques nessa área do meu cérebro começou a me deixar confusa. Eu tinha crises em que eu ficava com amnésia, crises em que eu ficava confusa, tinha alucinações. E foi um período muito difícil para a gente. E Deus estava sempre nos sustentando, mas a minha autoimagem foi para o chão mesmo, né? Mas mesmo com tudo isso, a vida transcorria, né? Eu tive meu primeiro filho, graças a Deus, maravilhoso, Glauber. E na gravidez a doença entrou em remissão. Mas a gente não sabia ainda que eu tinha essa doença, né? Então, de repente, eu fiquei melhor, aqueles sintomas pareciam que tinham desaparecido. Aí eu tive o segundo filho, o Herbert, e também estava em remissão a doença, mas logo após o nascimento do Herbert, eu comecei a ter convulsões. E essas convulsões não tinham controle medicamentoso, porque não era neurológico a base era autoimune, a gente não sabia. E as crises começaram a ficar incontroláveis, não tinha controles com medicamento. Eu tinha de 10 crises por dia, 12 crises por dia, além de estar às vezes com amnésia, alucinações. Foi um período muito difícil. E quando o Glauber tinha 4 anos, o Herbert tinha 2 anos, eu tive que ser internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Fiquei 7 meses ali, candidata a uma cirurgia cerebral, porque ainda não sabiam do meu problema autoimune. E saí de lá em 1988 sem diagnóstico preciso, 0 de autoimagem, né? Completamente desanimada e sem perspectiva na minha vida.
A doença autoimune, ela tem altos e baixos, né? Às vezes ela entra em remissão e de repente ela vem, né, com a crise muito forte e cada vez que a crise vem ela pode atingir um órgão. Em 1998 eu fui internada de emergência em São Caetano do Sul, com parada respiratória, parada cardíaca, e meu estado foi piorando. Eu já estava sendo considerada uma paciente terminal, eles nem sabiam o porquê, eu estava morrendo. E foi nesse momento que Deus novamente interveio na minha vida e descobriram uma doença autoimune, depois de 20 anos de toda aquela luta que a gente estava tendo. E apesar de a gente ficar feliz, né, com finalmente descobrirem o que estava acontecendo comigo, o prognóstico não foi muito bom, né? Se eu conseguisse superar o tratamento, eu tinha poucos anos de vida. E eles tiveram outra alternativa a não ser começar o tratamento, que era colocar pulsoterapia de cortisona. Então eu fiquei recebendo cortisona por 40 dias. Entrei com manequim 40 no hospital e saí com manequim, depois de 40 dias, eu saí com manequim 50. E além de ter todo esse peso a mais, eu fiquei muito deformada, inchada. Eu tive uma síndrome que chama síndrome de Cushing. Quem usa muito cortisona, você engorda várias partes do seu corpo. E tive que usar oxigênio o tempo todo. Então, imagina só como ficou a minha autoimagem, né? Agora, eu me sentia bem por dentro, né? Quando a menina sentia feia por dentro. Mas agora eu me sentia feia por fora. Quer dizer, espelho para mim, nem pensar, nem passar pela frente, porque minha transformação foi terrível, foi muito chocante para mim e todos que me conheciam também, foi muito chocante. O que eu queria só era ser bonita, ser atraente para meu marido e, lógico, que toda essa minha perspectiva não estava conseguindo ser preenchida. Mas finalmente Deus começou a tratar e conversar comigo e falar comigo. A primeira providência de Deus, eu sei de certeza que foi de Deus, foi o fato de eu ter um terapeuta cristão, um terapeuta muito bom, que conseguiu derrubar todas as minhas barreiras e que eu fiquei completamente isolada, né, emocionalmente das pessoas. Eu sempre queria mostrar que eu estava bem, não queria desanimar as pessoas. E essa foi muito importante na minha vida, essa ajuda terapêutica, de eu conseguir colocar para fora o que eu realmente sentia, começar a encarar as minhas dificuldades. Depois disso, foi a mudança daqui para os Estados Unidos, que eu sei que foi por Deus. Depois de quase 25 anos de casado, a gente teve a oportunidade, eu e o Kleber, de começar a tratar a nossa vida como casal, tratar a nossa vida individualmente. Apesar de ter sido muito difícil os primeiros anos, mas aí Deus começou a falar conosco. E uma das coisas muito importantes nesse período foi nossa viagem de 25 anos de boda de prata. Foi a primeira vez que a gente viajou sozinho depois da lua de mel. A última vez que a gente tinha viajado sozinhos foi na lua de mel. E a gente resolveu ir para a Flórida, fomos viajar. E foi um período maravilhoso. E Deus começou a curar a minha autoimagem, primeiramente pelo Kleber, que apesar dos meus 40 quilos a mais, o Kleber, eu senti o amor dele por mim. Isso foi muito importante, que isso não mudou nada para ele, né? E depois ele me ajudou a entender, né, o que Deus me amava de qualquer maneira, que nada que eu faça na vida, que seja qual for a aparência que a gente tiver, Deus nos ama. O amor dele é incrível. E eu comecei a me abrir para esse amor de Deus. Eu comecei a me abrir para ouvir o que Deus tinha a falar para mim. E foi tão maravilhoso descobrir que o único ser perfeito do mundo, de todo mundo, todas as galáxias, o único ser, aquele que é perfeito, me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu estiver. Isso começou a mudar completamente a minha autoimagem, a maneira de eu ver. Eu comecei a entender uma nova identidade na minha vida. Quem eu era? Eu era serva de Deus. Eu era a menina de Deus, que ele achava linda e que ele sempre me achou linda e sempre me amou. Isso mudou tudo, gente. Isso começou foi um processo, claro, mas foi maravilhoso esse processo. Uma das coisas que eu percebi que realmente Deus começou a agir na minha vida, eu aos poucos fui começando a gostar de mim, começando a querer me vestir melhor. Achei uma loja para roupas, pessoas maiorzinhas, womans, né? E uma loja super legal, tinha roupa fashion, comecei a comprar roupa ali, comecei a me vestir, mesmo assim gostar, mesmo estando né, com mais peso, mas a gostar de mim.
E Deus foi tão bom que a médica que eu estava tratando resolveu tirar o cortisona e substituir por um remédio quimioterápico. Só nessa eu perdi 20 quilos. E já ajudou bastante, né, para mim ainda poder me vestir melhor. E mesmo eu não podendo ter o peso que eu tinha antes da doença, né, antes de todas essas crises, eu gosto de mim. Eu gosto de olhar no espelho. Hoje em dia, eu gosto de me arrumar. Inclusive, depois de 30 anos de casada, eu comprei meu primeiro espelho, que está lá no quarto. E agora, quando eu vou me vestir, eu olho para o espelho, mesmo eu uso oxigênio, uso bengala. Inclusive, eu tenho várias bengalas para combinar com as minhas roupas. Eu vou lá, ponho oxigênio para ver como é que fica, pego a bengala para ver se fica legal com a roupa. Então, o que eu quero dizer para você que está aqui hoje é que Deus te ama.